Sejam bem-vindos a mais uma edição do Sebrae-On. Hoje nós estamos aqui com Luiz Felipe Carvalho, em comemoração ao Dia da Inovação. Não sei se vocês sabem, todo dia 19 de outubro é comemorado o Dia da Inovação. Esse dia é em homenagem ao Santos Dumont, que em 1901 deu a volta na Torre Eiffel, no Balão Brasil, e ganhou o Prêmio Deutsch. Então, inovou e por isso a gente colocou nesse dia 19, o Dia da Inovação. Estou recebendo aqui o Luiz Felipe Carvalho, vou até ler o currículo dele. Ele é CEO e cofundador da Evo, uma empresa que tem ajudado organizações a estruturar e gerenciar a inovação de forma prática e eficaz. Luiz tem mais de 16 anos de experiência em projetos de inovação, gestão empresarial e intraempreendedorismo e está à frente de iniciativas que têm avançado em empresas no Brasil e no mundo. Além disso, é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, tem MBA em Gestão Empresarial e é certificado em Project Management Institute. Ele também foi professor da FUCAP Business School. Luiz, muito obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Vamos começar já começar pelo começo. Quais são os primeiros passos para uma empresa que queira inovar? Por onde que ela começa? Como é que faz? Se apresente, fica à vontade aí. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Samuel. Foi um prazer para mim estar aqui no Sebrae-On, no podcast. Você falou um pouco já da Evo, né? A gente é uma empresa capixaba, né? Queria adicionar isso. E nosso sistema, nossa solução é usada pelo Brasil todo, tanto solução de software como serviço, por todo o Brasil e, como você falou, nos Estados Unidos, na Europa, África, vários países do mundo já usam nossa solução. A gente é super orgulhoso de ser uma solução capixaba que está desbravando o mundo. Primeiros passos para inovar. A inovação, na essência da inovação, está o cliente. Então, seja o cliente externo, ou seja talvez um cliente interno. Mas acho que talvez o principal aí seja observar o cliente. A observação do cliente, estar próximo dele, entender o que ele está buscando fazer, vai ajudar qualquer pessoa a inovar mais o seu negócio, a sua organização. Então, para o pequeno e médio empresário, seja ali numa loja, numa padaria ou numa empresa de contabilidade, em geral, entender o que o cliente está precisando, entender muitas vezes o que ele não está conseguindo fazer. Isso pode te dar boas dicas de como inovar, como prestar um serviço melhor. Tem um termo da inovação que chama Job to be done, que é o trabalho a ser realizado, né? Foi criado por um papa da inovação que chama Clayton Christensen. E o Job to be done é uma coisa muito simples, né? A ideia é de você olhar por que o seu cliente compra o seu produto. Então, um exemplo bem clássico é o da furadeira, né? Você compra uma furadeira, quem compra uma furadeira, o que ele quer com isso? Ele quer um buraco na parede. Então, eventualmente, o serviço de furar uma parede pode também ser uma outra forma de você trabalhar aquele fim específico, né? Então, a essência disso daí está em observar o cliente, entender o que ele está fazendo, entender o que ele não está conseguindo fazer para conseguir inovar e gerar mais valor. Tem aquela máxima, né? Se apaixone pelo problema, não pela solução. Por exemplo, da furadeira, você falou, pode oferecer o serviço, pode locar a furadeira, ele faz quantos furos ele quiser, enfim. E aí, seguindo essa linha, precisa de grande investimento para se inovar? Porque hoje em dia a pessoa associa, fala inovação, acha que tem que ter altas tecnologias, SpaceX, né, fazendo foguete da ré, novo iPhone. Como é que é isso? Pô, esse exemplo que você deu é legal. Eu gosto muito desses exemplos dos grandes inovadores, né? O Steve Jobs, Elon Musk, e eles criam uma pompa para a inovação, e a inovação tem muita tecnologia, tem um lançamento enorme. Isso é excelente, mas por outro lado ele cria uma barreira. Parece que inovação se torna algo distante das pessoas do dia a dia. E na verdade não é nada disso, né? Inovação, claro que tem inovações tecnológicas que vão mudar o mundo, né? Quando Steve Jobs lançou o iPhone, ele reinventou o telefone. E é algo que alcançou todo o mundo de uma proporção incrível. Muita tecnologia envolvida. Mas tem muita inovação que a gente faz no dia a dia, pode fazer no atendimento ao cliente, que pode melhorar a experiência que ele tem, a fidelidade que ele tem com a gente. Aqui em Vitória, por exemplo, a gente tem o caso da borracharia do Leandro, né, ele revisitou como é atendimento ao cliente, como é que é uma instalação de uma borracharia. Um lugar que, em geral, era
não se preocupava tanto com limpeza, com atendimento melhor, ele revisitou essa forma e mudou completamente a visão do cliente, né, que agora vai lá e entra numa loja bonita, se é bem atendido, com pessoas que estão se preocupando com a limpeza, com um bom atendimento do processo. É uma forma de inovar simples que trouxe uma repercussão muito grande para ele. E tem coisas até muito mais simples, né? Tem jeitos de inovar. Você tem um processo. Se você consegue... Tem um exemplo nosso aqui de um cliente nosso que fabrica pás eólicas. Um cliente da EO fabrica pás eólicas. Posso falar o nome aqui que o caso é público, chama Aeres. A Aeres, então, fabrica aquelas pás eólicas que vão nas grandes turbinas eólicas. Uma pá daquela tem entre 50 e 70 metros. Acho que hoje em dia tem até pá de 100 metros. O processo produtivo de uma pá demora. Tem um monte de gente trabalhando. Um exemplo super simples, um colaborador da operação de fabricação de uma pá dessa, ele percebeu que no processo deles tinha um determinado momento que envolvia uma limpeza que demorava 2 horas para terminar, com 8 pessoas limpando a pá. Lembra? A pá é grande, né? 8 pessoas para limpar uma pá. E ele foi entender, poxa, por que essa pá está sujando? O que está causando essa sujeira na pá? E imagina que o processo produtivo tem muitas etapas dessa pá, e uma das etapas que aconteceram uma lixa ali perto. E essa lixa sujava a pá, e a limpeza era por conta da lixa. Só que ele, observando mais o processo, ele percebeu também que o molde da pá vinha com um plástico em volta. E esse plástico era retirado em determinado momento, um pouco antes da lixa. Indo um pouco além, ele percebeu que não precisava tirar naquela hora. Podia esperar um processo passar, podia esperar inclusive a lixa passar e só depois tirar o invólucro plástico. Fazendo isso, quando lixa, o pó da lixa cai em cima do invólucro plástico. Tirou o invólucro plástico, a sujeira sai junto. Matou um processo, envolvido 8 pessoas por 2 horas. Junta isso em volume e você tem muitas inovações que a gente chama de incrementais, né? Que em volume dão um retorno muito bom para qualquer tipo de organização. Então é simples. E essa que é a inovação ideal, né? Incremental. Custo, esse aí foi zero, vamos dizer, praticamente. Ou às vezes que seja um custo pequeno, é uma pequena mudança, uma pequena melhoria, que é diferente dessas disruptivas, mas é o que você disse, às vezes afasta as pessoas. E uma coisa muito importante que você trouxe na ideia do Leandro também, legal falar, às vezes as pessoas têm a ideia, mas não executam. Né? Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas falando, podia fazer uma oficina que era menos suja, uma oficina que é só para mulher, alguma coisa assim, mas ninguém teve coragem de ir lá executar. Uma ideia não vale nada se você também não tirar ela do papel, se você também não testar. O conceito de inovação passa muito por isso, né? Com certeza, com certeza. E acho que até no passado a gente falava de inovação, no passado, assim, na década de 1990, qualquer empresa, quando falava de inovação, a maioria delas olhava para P&D. Então, geralmente eram projetos, pesquisa, algo que envolvesse realmente mais recursos, investimentos grandes. Hoje em dia, até mesmo as grandes empresas fazem processos por experimentação. Então, em vez de você já ir para o grande projeto, ela divide, poxa, eu tenho uma grande ideia, eu quero chegar, a gente fala, eu tenho um salto de fé, eu tenho um sonho grande que vai ser algo, mudar totalmente o jogo. Antes de eu ir para o grande projeto, eu vou fazendo pequenos testes que vão me permitindo validar hipóteses para chegar lá. Vou dar um exemplo que eu acho que fica melhor para concretizar. Esse exemplo também acho que ele é público, né, de uma empresa americana chamada Rent the Runway. Tem um livro que escreveu sobre esse caso e ele é demais. A Rent the Runway é uma empresa que aluga vestidos de designers famosos. Sabe, você vai para uma festa, a mulher vai para uma festa, formatura, um casamento, ela quer estar, né? É comum alugar um vestido, né? Aqui no Brasil tem isso, a gente aluga vestidos, mas não aluga vestidos de designers, né? Então imagina se os grandes designers mundiais, geralmente você compra esse vestido lá fora. E aí nos Estados Unidos era um pouco a prática, comprar, só que é caro comprar. E aí conta a história que a empreendedora da Rent the Runway, ela viu a irmã dela, né? A irmã dela estudava numa universidade americana, aquele período de formaturas, uma festa atrás da outra, ela comprou um vestido de designer. 2 semanas depois ela tinha outra formatura com pessoas parecidas. E ela ficou naquela de, poxa, se eu for com o mesmo vestido, todo mundo vai me ver, a mesma roupa, foto, eu pareço igual. E ela decidiu, ela pensou, poxa, por que a gente compra esse vestido? Será que as pessoas topariam alugar se fosse 1/10 do valor? Esse foi o sonho dela. Ela pensou, poxa, eu vou criar um site para isso, para alugar isso em escala.
Só que antes dela fazer um investimento num grande site, marketing, propaganda, comprar um monte de vestidos e fazer isso acontecer, isso é caro fazer. Ela foi perceber o seguinte, poxa, qual é a hipótese mais relevante que eu consigo testar o mais rápido e com menos dinheiro possível? E ela escolheu a hipótese de as pessoas topariam alugar um vestido de designer. Então ela pegou emprestado cerca de 100 vestidos. Ela alugou uma lojinha perto de uma universidade americana famosa. Colocou esses 100 vestidos para experimentar, abriu. E ela conseguiu uma conversão legal. Tipo, 35% das mulheres que entraram na loja alugaram um vestido. Opa, check, validou. Aí ela foi dar mais um passo. Poxa, então elas alugam, mas eu quero fazer isso via site. Ela foi para o segundo passo. Será que elas alugariam sem experimentar? Olha só, começou, deu um passo além. Alugou uma loja maior, dessa vez ela comprou mais vestidos, tinha mais opções, só que a regra era não poder experimentar. Testou, o que aconteceu? Aumentou a conversão. Acho que 50% das mulheres alugaram vestidos. Por quê? Na visão dela, porque tinha mais opções dessa vez. E ela foi dando passos, né? Depois ela levou esses vestidos, o objetivo dela é ter um site. Então ela gerou um PDF, um arquivo PDF com um monte de opções de vestidos e distribuiu para mulheres em Nova York. 5% alugaram, aí numa escala maior. Pô, ideia validada. Ela foi dando pequenos passos, validando hipóteses, até ela conseguir a segurança para investir em algo maior. Virou um negócio enorme, né? Ela virou um negócio bilionário e em determinado momento ela era a maior lavanderia do mundo, de tanto vestido que ela alugava, era a Rent the Runway. Né? Então, uma história que tinha um sonho grande, um salto de fé muito grande, mas que no comecinho não precisou de muito recurso, porque ela foi usando essa forma mais moderna de inovar, que é experimentando, fazendo pequenos experimentos, dando passos até você ter segurança para investir o máximo. Muito bacana trazer esse exemplo, porque aí também desmistifica as letrinhas que a gente tem no mundo da inovação, que afasta a galera. MVP, o que é esse produto mínimo viável? Foi o que ela fez. Ela queria ir para a internet, mas primeiro começou, começar devagar, com um pouco custo, indo no principal, que é alugar vestidos. E a partir dali vai crescendo. Não tem nenhum problema sonhar grande, né? Mas vamos começar pequeno e crescer rápido. Como que cria um ambiente que estimule ideias, inovação? Porque a gente tem algum empresário que está nos vendo e fala, mas não tenho nenhuma ideia. Como é que eu consigo estimular, até vindo dos funcionários também, porque a inovação tem muito a ver com criatividade também, né? Assim, a gente... Na Evo a gente faz muito isso, né? É comum que o empresário use o que a gente entrega como um primeiro passo para a inovação, que é desenvolver a cultura de inovação. Né? Como é que você começa a desenvolver isso internamente na sua organização? E você citou o nome, né? Um programa de ideias é um caminho muito usado para sair do zero, para começar, para que seus colaboradores comecem a entrar na inovação. O que é esse programa de ideias? Né? Um programa que, em geral, a empresa lança algum tipo de desafio, isso é importante, né? Então ela precisa deixar claro, olha, eu estou buscando ideias inovadoras para resolver esse problema da minha organização. Esse problema não, pode ser uma coisa muito específica, mas pode ser uma coisa mais abrangente, do tipo, poxa, a gente quer melhorar a experiência que nossos clientes têm na nossa loja. Então direciona isso, define alguns critérios, poxa, tem que ser algo que a gente consiga fazer com pouco investimento, tem que ser algo que afete o cliente final, pode ser um caminho. Eu posso lançar outro desafio do tipo, poxa, como que a gente pode reduzir os custos de produção aqui da minha gráfica, por exemplo. Né? Então lança um ou mais desafios e você chama os colaboradores para trazer ideias inovadoras para resolver esse desafio. O importante é que esse desafio seja algo que gera impacto para a organização, né? Porque a inovação, tem muita gente que remete a inovação a só a criatividade, a só a ideia nova. E não é bem isso, né? A inovação precisa ser aplicada e gerar valor para o negócio, senão não é inovação. Senão é uma invenção ou é alguma coisa criativa, mas para ser inovação tem que gerar valor para o negócio. Então, acho que um bom jeito de começar é esse, né? Através de um programa de ideias em que você envolve seus colaboradores para resolver problemas reais da sua organização. Você já falou, né? A gente tem que estar apaixonado com o problema, pelo problema, não pela solução. Então, quais são os problemas grandes, aqueles em que a inovação realmente pode trazer um impacto importante? Compartilhe isso com os colaboradores, traga eles para trazer ideias inovadoras. E aí, em cima disso, você tem que criar meios para priorizar as ideias que você vai, de fato, levar em frente, implementar e gerar esse valor de fato, né? Então, eu acho que esse é um jeito bem legal de fazer a inovação dar os primeiros passos
E é um jeito, na minha visão, de você aproveitar um valor que comumente está dentro da sua empresa, mas que é muito pouco utilizado, que é o poder de você, seu time, né? Ter muitas vezes especialistas no que fazem, né? Eles são especialistas no que fazem, seja ali alguém que está atendendo o cliente final, seja alguém que está num processo intermediário, que fazem muito bem aquilo, conhecem as dores, mas raramente são envolvidos para inovarem. Então, você, na verdade, se ativa algo que já está na sua organização e começa a gerar uma inovação ali para dentro. É ouvir quem está efetivamente no dia a dia lidando com aquilo que muitas vezes nem enxerga como um problema, né? Às vezes já está tão acostumado em fazer aquilo no dia a dia, vira um processo, um famoso processo, e não para pensar como é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer mais rápido, como é que eu posso fazer com menos custo, né? Exato. E aí quando vem essa provocação, a gente fala, opa, então deixa eu repensar isso aqui. E para mim a grande chave de virada é você unir o que a alta liderança da organização ou o dono da empresa tem, que é uma visão abrangente. O dono, em geral, sabe onde que o calo está apertando, né? Quais são os grandes desafios. Mas ele nem sempre conhece todas as soluções que a ponta conhece, né? Então, às vezes eu tenho um time ali de 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 pessoas. Poxa, a alta liderança ou o dono conhece a figura geral, compartilha isso com o time, que vai trazer as soluções específicas que vão resolver aquele problema em conjunto. Tá? Eu acho que essa matemática de a visão abrangente da liderança com a visão bem granular, especialista do time, é que casadas funcionam muito bem. E aí você já levantou a bola, estava aqui no meu script e eu vou falar isso. Você acha que essa é a forma que os líderes, grandes lideranças conseguem envolver todos com a inovação e ao mesmo tempo manter a inovação atrelada, alinhada à estratégia da empresa dele? E quando eu falo estratégia, eu falo gigante, não, mas assim, mesmo na média, porque né, seria a forma de conseguir estar todo mundo olhando para o mesmo norte, para o mesmo caminho. Assim, começar por isso é fundamental. A inovação, um erro que incrivelmente acontece bastante é a empresa querer inovar por inovar. Aquela coisa de vamos inovar. Mas a inovação, ela precisa de um complemento, né? Ela é um verbo transitivo direto, né? Ou indireto, um verbo transitivo. Então, eu preciso inovar para alguma coisa, para atingir algum resultado, para resolver algum problema. Esse problema precisa estar claro, ou esses problemas precisam estar claros para a organização, nem sempre estão. Então, começar com uma boa direção, com algo que realmente impacte positivamente a estratégia ou que resolva um problema bem relevante é fundamental. Mas não para por aí. A gente vê em muitos casos começar isso bem, as pessoas participam, mas depois não tem recurso para implementar nada. Aí não deu em nada, né? De novo, inovação precisa ser implementada para gerar valor. Se você não consegue tirar a ideia do papel, isso virar um projeto, não é inovação. E isso frustra todo mundo, porque começou um projeto, as pessoas se envolveram, às vezes se expuseram ali para, né, para trazer suas ideias e a coisa não foi para frente, então vira uma coisa ruim para a organização. Então a gente precisa criar espaço para isso de fato acontecer. E eu não estou falando necessariamente de dinheiro ou grandes investimentos. Às vezes é uma prioridade naquilo, a pessoa poder ter tempo para inovar também, né? Então isso tudo são coisas relevantes. E agora, se você consegue fazer isso bem, engajar bem o time, por exemplo, rodei o programa, lancei desafios. Poxa, eu tenho minha equipe aqui com 50 pessoas trabalhando, eu tive 5 que se destacaram, eles implementaram, esse projeto trouxe valor. Eu reconheço essas pessoas, poxa, eu estou criando na minha empresa um modelo de conduta. Essas pessoas aqui que inovaram, olha os resultados que elas tiveram. O par daquela pessoa, vai vê-la e vai falar, poxa, eu também posso. Então você começa a alimentar uma roda que vai engajar todo mundo e você naturalmente vai ter uma empresa inovadora, né? Aqui de novo, né, os casos locais aqui, a Time Now, que é uma empresa de engenharia aqui também, um orgulho capixaba, uma empresa de mais de 2.000 colaboradores hoje, ela é de um setor extremamente tradicional, que é engenharia para a indústria. E a Time Now não tem 2.500 colaboradores sempre, né? É uma empresa que vem crescendo muito. Então, até pouco tempo atrás, era uma empresa de algumas centenas de colaboradores. E ela investiu na cultura de inovação. Ela investiu em inovação. Ela trouxe espaço para os colaboradores trazerem ideias para resolver os problemas.
Isso vai crescendo e vai criando uma bola de neve. Então, hoje a Time Now é uma empresa que investe em startups, que investe em novos negócios, abre novas frentes, que cria novos negócios usando tecnologia e que é reconhecida nacionalmente por sua inovação. No ano passado, por exemplo, ela foi no ranking da 100 Open Startups, que é um dos principais rankings do país para inovação. Ela ficou em primeiro em serviços profissionais no Brasil, à frente de empresas como Deloitte, KPMG, em primeiro lugar nesse ranking, né? Uma empresa com proporções muito menores que essas outras, mas que fez um trabalho tão fantástico em inovação que conseguiu colher muitos frutos. Isso começou lá atrás com um trabalho de cultura, mostrando que a inovação podia acontecer, primeiros cases, fazendo as pessoas participarem. Isso vai virando uma bola, vai criando um ambiente dentro da organização que inovar passa a ser o jeito da empresa, o jeitão dela conduzir os negócios e se diferenciar. E você falou menor que muitos outros, talvez essa seja uma das vantagens também de quem não é tão grande, né? A maleabilidade, a facilidade de atingir a todos. Fazendo analogia, né, a diferença de um jet ski para um transatlântico, ele consegue se movimentar, consegue mudar a direção com mais facilidade, então consegue testar com maior facilidade, né? E sempre, obviamente, o que você falou desde o início, o foco no cliente. O cliente tem que perceber que isso está sendo a vantagem para ele, que se eu criar mais problema para o cliente também, eu não estou inovando nada, pelo contrário, né? Estou afastando ele. Quais são os tipos de inovação, Luiz? Samuel, a literatura classifica de formas diversas a inovação, né? Então, tem gente que vai falar de inovação incremental, inovação radical, inovação disruptiva. Tem vários tipos de olhar para a inovação. Eu, pessoalmente, gosto de uma visão muito simplificada, mas que, para mim, divide em dois blocos que são a essência da inovação. Quem criou esse modelo foi o Alex Osterwalder, que é a pessoa que criou o famoso Business Model Canvas. Ele criou uma outra coisa, que é um modelo para inovação em empresas, num livro chamado Empresas Invencíveis. Ele divide o tipo de inovação em dois tipos. Ele chama de inovações de sustentação e inovação de criação de futuro. Tá? Em inglês tem até um jogo de palavras, tem inovação de exploitation e exploration. Mas na essência é o seguinte, a inovação de sustentação é aquela que sustenta o valor do seu negócio atual. Ou seja, eu sou uma padaria. Então, eu vou inovar para atender meus clientes na padaria, para eu fazer um processo mais rápido, para o meu pão ficar mais gostoso, para eu poder talvez diminuir o custo de produção. Isso tudo vai sustentando o valor do negócio, para não ter uma padaria concorrente que abre ali e cria algo diferente e me tira do mercado. Então, eu estou sustentando o valor atual do meu negócio. Tudo bem? O outro lado é a inovação de criação de valor futuro, que é aquilo que pereniza a minha organização no tempo. Então aqui eu estou pensando em criar novas frentes. Então seja entrar em um novo negócio, atender um tipo de cliente que eu não atendo hoje, ou eventualmente até criar uma coisa completamente diferente e radical, né? Então isso é pensando que a minha empresa vai existir daqui a 50, daqui a 100 anos. Para uma empresa familiar, isso faz muito sentido, né? Empresa familiar, acho que a maior parte das pequenas e médias empresas são familiares. Sim. Ela está preocupada com as próximas gerações, em muitos casos. Então é importante sustentar o valor atual, mas é importante criar o futuro da sua organização. São tipos de inovações bem diferentes, né? Cada um tem as suas estruturas, cada um tem o seu jeito, né, mais comum de fazer acontecer as coisas, mas eu gosto dessa divisão porque ela para mim é prática, né? Uma serve para sustentar o valor atual, seja para aumentar a receita, seja para diminuir custos, seja para ser mais eficiente, para atender melhor o meu cliente, e outra para criar meu futuro, para se diferenciar, e outra para criar o futuro da minha organização, que às vezes não é tão óbvio, né? Às vezes eu vou entrar em um novo mercado, às vezes a padaria vai virar restaurante também, né? Eu vou entrar, vou virar uma pizzaria, enfim, aí eu entro em outros tipos de negócio. Olha que interessante, você falando de padaria, quem sabe eu faço até uma provocação para algum dos nossos telespectadores. Por que não tem até hoje nenhuma padaria que vende pão por assinatura? Eu sempre me pergunto isso. Imagine, você paga um valor mensal e todo dia pela manhã vai ter na sua portaria, na sua porta, se for uma casa, no seu portão, X pães. Muitas vezes as pessoas deixam de ir na padaria comprar um pão, fazer um lanche, tá, pela preguiça mesmo, acordou de manhã, vamos ver o que tem aqui, comer aqui mesmo, né? Ou tem que se planejar antes, compra em grande quantidade. É uma forma de inovar no negócio que não tem, a grosso modo, nenhuma barreira, né?
Uma forma de inovar em modelo de negócio, né? Da forma como eu entrego o meu valor, né? Eu faço essa provocação porque muitas vezes quando se fala inovação, volta lá no início da nossa conversa, né? É algo distante, eu não consigo fazer. Às vezes tem um detalhezinho que você vai fazer diferente que consegue trazer valor ou mudar esse negócio. Às vezes, né? O termo que a gente usa, pivotar, trazendo a linguagem da inovação pessoal. Às vezes não necessariamente é o ramo que você está atuando, mas você consegue abrir uma frente ali e trazer nova fonte de receita e por aí vai, né? Com certeza. E você falou desse modelo de negócio de assinatura, né? É um modelo que pode ser aplicado a vários tipos de negócio, né? A gente viu a Wine aqui trazendo o modelo de assinatura para vinho, né? Antes da Wine fazer era impensável, né? Depois vira até óbvio, né? Pessoas que gostam muito de consumir vinho e ele faz a curadoria para você, traz à sua casa, você nem sabe às vezes o que vai receber e vai trazendo, né? Vai ampliando as suas possibilidades ali com isso, né? Por um valor mensal pago. E que dá uma previsibilidade legal para o dono do negócio, né? No seu caso da padaria, imagina ele poder prever e saber exatamente quanto de pão ele tem que fazer por dia ali, porque ele tem a entrega certa. Talvez isso até diminua o preço do pão, né? Exatamente. No final das contas, todo mundo ganha com o processo, diminui o risco. Ele tem menos perda, pode diminuir o pão no final das contas. É uma matemática que todo mundo ganha. Tem que pensar como é que ele testa isso, né? Sim, tem que começar pequeno, né? Isso aí. E volta naquilo que você falou. Não custa nada ele testar para um grupo, para um bairro, talvez, que é mais próximo dele ali, e fazendo um grupo fechado. A gente está testando aqui. Ele não vai ter o trabalho do esforço de venda todo dia, diariamente. O esforço de venda vai ser um só. Esse é o grande pulo do gato da assinatura, né? Mas não só assinatura, vários outros tipos de inovação. Eu acho que é legal ver isso também. Às vezes você tem um esforço maior para implementar ela no início. A mudança para o ser humano é algo muito difícil, né? Sim. Qualquer um, é difícil mudar. Mas talvez esse esforço que você tem no início, depois se retorna com mais facilidade, né? Fica um processo mais fluido, mais tranquilo. Essas são as vantagens da inovação. E aí, como é que eu faço para medir a inovação? Quais são as formas de eu medir o impacto dessa inovação? Uma vez que, né, você mesmo falou, se ela não traz nenhum resultado, não é inovação, é uma mera invenção. Não que seja ruim, a invenção tem o seu espaço, tem o seu lugar. Mas como é que eu faço para medir? Não, realmente, aqui eu mudei de A para B e trouxe resultado e está melhor. Quais são os indicadores que normalmente são utilizados? Boa. Bom, você pode pensar em impacto financeiro, né, um impacto quantitativo, mas também tem impactos qualitativos, né? A inovação, você pode inovar, por exemplo, para melhorar a experiência que o seu colaborador tem na sua empresa, né? Talvez não seja direto como que você mede o retorno financeiro, mas você pode medir isso, por exemplo, como uma pesquisa de satisfação, o impacto que tem na cultura da organização, retenção de talentos, diminuição de turnover. Em geral, a inovação, como qualquer outra atividade, qualquer outro projeto, iniciativa que você tenha, ela tende a ser mensurada olhando para onde ela afeta. Então, se inovação incremental, inovação de processo, em geral, você vai mensurar isso pelo saving que você tem, pela redução de custos no processo, ou pela redução de horas trabalhadas, ou aumento de produtividade. É um jeito legal de pensar isso. Ou se eu for fazer uma inovação que afeta o cliente, que eu crio um novo produto, tem várias métricas para isso. Você pode desde aumento de receita. Agora, tem métricas que são famosas relacionadas à inovação, que são a receita originada de novos produtos desenvolvidos, por exemplo, no ano passado. Então, nós estamos aqui em 2024. O que eu desenvolvi em 2023? Então, eu desenvolvi 3 produtos novos. Qual o percentual da minha receita de 24 foi desenvolvido em novos produtos de 23? Isso é um número legal que muitas empresas usam, né? Então, enfim, de maneira geral, assim, ela vai estar atrelada, a forma de mídia vai estar atrelada ao resultado que aquilo entrega. Agora, aqui entra uma questão. Eu até dividi a inovação de 2 tipos, né? A inovação de sustentação e a inovação de criação de futuro. A inovação de sustentação é mais fácil, entre aspas, não estou falando que seja fácil, mas tende a ser mais fácil a medição do resultado final. A inovação de criação de valor futuro, de um novo negócio, ou até um novo modelo de negócio,
nem sempre o resultado sai num curto prazo. A gente está falando aqui de experimentação, de ir por ciclos. Então a ideia aqui é você conseguir dividir isso em etapas e mensurar os avanços. Então, por exemplo, se no caso lá da Render Runway que eu estava comentando, se ela fosse no ponto zero, medir o resultado da inovação dela como quantidade de vestidos alugados ou lucro que deu a empresa dela, talvez ela não tivesse chegado onde chegou. Os primeiros passos dela, ela teve que medir conversão de aluguel numa pequena validação que ela fez na loja. Depois, conversão de aluguel sem poder encostar naquilo, no vestido. Depois, conversão de aluguel de vestidos demonstrados em um PDF. Então, entender que tem etapas para chegar lá, que é um projeto às vezes mais longo para inovações desse tipo, é importante, porque senão você vai sempre bater de frente com um resultado final que não vem, né? E aí o que acontece? Você não cria também valor futuro para a organização. Tem uma frase bem famosa que o pessoal conta aí, de um jeito que as empresas podem deixar de fazer sentido, deixar de existir, é fazer muito bem feito aquilo que não precisa ser feito. Aquilo que já não precisa mais ser feito, né, para sempre, né? Então, hoje ela me entrega bem. Vou pegar aqui empresas famosas aí. Pega uma IBM. IBM é de 1911. 1911 ela fazia máquinas de cartão perfurado. Irrelevante hoje. Se ela ficasse presa fazendo muito bem máquinas de cartão perfurado, hoje ela seria irrelevante. Então é sobre isso, sabe? Balancear, chama ambidestria isso, inclusive, é um termo que vem sendo bem usado nos últimos anos. Ambidestria é essa capacidade que a empresa tem de entregar cada vez melhor o presente dela, mas ao mesmo tempo ela criar o futuro dela. Você mede de formas diferentes cada um desses passos. Como o exemplo que você trouxe, a gente falou em alguns exemplos atrás, não necessariamente é no mesmo ramo, não necessariamente no mesmo segmento. Inclusive pode fazer parte da cadeia na qual ela está inserida, né? Ela pode achar uma dor dentro da cadeia, dentro do ecossistema na qual ela está inserida, e ela conseguir ir suprindo essas lacunas. Em geral, eu falei até, você fez uma pergunta no começo bem interessante, assim, que ela na verdade é bem profunda, né? Quais são os primeiros passos? O que está na essência da inovação? E eu falei, observar o cliente. E observar o cliente às vezes envolve sair do que o cliente faz especificamente no seu negócio e olhar a jornada toda que ele passa. Perfeito. Então, às vezes, a jornada é mais abrangente, né? Ele compra uma carne no seu açougue, no seu supermercado, mas isso depois vai virar um churrasco, ele tem um evento para acontecer. Enfim, essa cadeia toda, essa observação geral pode trazer bons insights para onde você pode entrar, qual é o próximo negócio, um serviço que é mal feito. O iFood é famoso por o iFood é uma empresa muito inovadora. Você citou jet skis. Jet ski é o jeito que eles usam, que eles chamam os projetos, eles criam equipes temporárias para criar novos negócios no iFood. E eles chamam essas equipes de jet skis, porque o iFood hoje é um transatlântico, é difícil de mover. Então, quando os testes novos, eles chamam de jet ski, porque move rápido, eles fazem um teste e ele tem uma missão para isso. Esses jet skis do iFood, quando a gente está pensando em novos negócios, um dos mantras que eles têm é: nós amamos gambiarra, eles chamam em inglês, we love gambiarras. Que a gambiarra é isso, né? Você às vezes está observando o cliente, para ele poder chegar onde ele quer no final, no meio do caminho ele usa coisas que não foram feitas para aquilo de uma forma diferente, né? Ele faz uma gambiarra para usar. Quando tem muito cliente fazendo muita gambiarra, tem oportunidade de negócio ali, entendeu? Tem algo que você poderia estar fazendo e às vezes está perto da sua jornada de valor ali, perto da jornada que seu cliente usa, que você pode tentar prover uma solução nova e criar mais valor e aí gerar mais valor para você de volta, né? Então isso é legal olhar também. Perfeito. E é legal você citar essa coisa do jet ski, para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, o testar, o validar, se não der certo não tem problema nenhum, desde que seja em pequena escala, lógico, né? Essa validação ela é muito importante, né? Porque às vezes também pensa em inovação, vou pensar uma forma nova e necessariamente vai dar certo. Não necessariamente, mas você tem que ir testando e aprimorando, e se vê que realmente aquela gambiarra o cliente não quer sair dela, não tem problema nenhum também você partir para outras gambiarras, né? E esse é um ponto importante, até que junta muita coisa que a gente está falando, de experimentação, de fazer testes pequenos. A gambiarra faz sentido você fazer uma gambiarra para testar uma coisa inovadora? Faz. Mas você vai fazer uma gambiarra no seu negócio principal
e já atender todos os clientes de uma vez, provavelmente não é uma coisa prudente para ser feita. Então a gambiarra ela é válida para você testar coisas novas, mas talvez para um público específico, um teste controlado, que se der errado não vai afetar o seu negócio, se der certo pode criar algo bem legal para você. Né? Então esse trade-off, essa análise é muito importante. Né? Ninguém vai fazer uma inovação, uma experimentação e abrir para todos os clientes de uma vez e colocar em risco o negócio. Isso não faz sentido nenhum. Né? Mas faz sentido sim você se arriscar mais num teste pequeno, controlado, em algo que se der errado, você está bem, assim, bem tranquilo. Eu gosto da visão de uma caixa de areia, né? Você pode testar as coisas ali, se cair, caiu na areia, não vai machucar, não vai quebrar, não vai ter nada. Né? Agora, muito importante, observem que desde o início falou validar, controlar, é necessário que tenha os controles, é necessário que tenha os indicadores, porque se você não tiver com o que comparar, você também não vai saber se está indo bem ou mal. Então, mesmo na inovação, é legal trazer isso também. Inovação não é, então vamos pensar fora da caixa, fazer uma loucura. Pode arriscar sim, mas faça essa loucura de forma controlada. Valide ela trazendo algum tipo de número, algum tipo de índice, para você poder comparar com o que está sendo feito no tradicional. Senão não tem como saber se está dando certo ou não, né? Com certeza, com certeza. E ter os números antes são importantes. Você falou, né? Como é que está a minha situação hoje? Como é que está hoje? Mede como está hoje. Né? Tira, como se fosse no médico, tira a radiografia. Como é que está aqui? Isso. Faz o que tem que ser feito, depois tira outra para ver qual aí. Que vai ser. Já está caminhando para o final já, Luiz. Esse papo tá bom, mas só para finalizar. Quais as vantagens para uma empresa para ela se manter sempre inovadora, não sair desse caminho de buscar, seja a inovação que a mantém, quanto a inovação que ela deve pensar para o futuro? Poxa, eu acho que eu vou até mudar a questão, eu não vejo nem como vantagem, eu vejo como uma necessidade, sabe, Samuel? Se você não inova, por exemplo, para sustentar o seu valor atual, provavelmente o seu concorrente vai fazer e vai ocupar cada vez mais um espaço que é seu hoje. Então, assim, inovar para se manter é necessário. Quantas vezes a gente vê negócios que parecem parados no tempo, né? E aí os concorrentes vão ocupando, vão trazendo uma solução um pouquinho melhor e tal, e você vai perdendo o seu espaço. Isso é falta de inovação, né? A inovação não é porque a gente está falando mais disso nos últimos anos que ela é nova. A inovação existe desde sempre. Existe quando eu olho uma oportunidade, crio algo novo. Inclusive, os empreendedores, né, que estão muitos nos ouvindo aqui, em geral, criam seus negócios inovando alguma coisa. Eles fazem algo diferente, eles querem um atendimento diferente, uma visão diferente daquele mercado e aí criam um negócio para se diferenciar. Então, é uma questão, para mim, de necessidade, né? E tanto para sustentar e não ser ocupado, quanto para crescer, né? Para você poder criar novas frentes, novas linhas de receita, novos modelos de negócio que vão fazer a sua empresa crescer e você ter mais valor para você gerado. Então, acho que a vantagem é essa, é você conseguir criar diferenciação, tratar melhor o seu cliente, capturar mais valor também para você, é importante, né? E perenizar a sua empresa, né? Sua empresa familiar seja uma empresa de 50, 100, 200 anos de existência e sempre revisitando a forma como ela ocupa o mercado, como ela gera valor para os seus clientes. Tá? Acho que é por aí. Excelente. Luiz, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. É um orgulho muito grande nosso saber que temos aí a Evo atendendo clientes por todo o mundo, ajudando eles a inovarem. Conte sempre com o Sebrae no que você precisar. Vocês também que estão nos assistindo, o Sebrae está sempre à disposição. Não esqueçam de curtir o vídeo e assinar o nosso canal. Até a próxima, gente. Obrigado.